No livro bíblico de Lucas, capítulo número 11, versículos 9, nosso Senhor Jesus Cristo disse uma frase histórica: persistam em pedir e ser-vos-á dado. O que nosso Senhor Jesus Cristo queria dizer é o seguinte: geralmente, se continuarmos a pedir, então com certeza nós vamos receber. Mas agora pare e pense. Será que você acredita nisso? Acredita mesmo? Então imagine alguém por alguma razão ficou doente. O que pode acontecer se a pessoa simplesmente decidir não seguir a medicação prescrita pelo médico? Provavelmente uma tragédia, não é verdade? Mas agora pense no contrário. E se ela continuar com a medicação e seguir de perto todas as orientações do médico, qual provavelmente será o resultado? Ela pode controlar a doença e ter uma vida estável. Na realidade, irmãos, essa é a ideia do nosso discurso. Usando o exemplo bíblico dos israelitas registrado na Bíblia no capítulo 20 do livro de Juízes, nós vamos ver por que é importante continuar a pedir a ajuda de Jeová e como é que cada um de nós pode fazer isso. Então, vamos à história. O capítulo número 20 do livro de Juízes mostra que houve uma ocasião que, infelizmente, os homens da tribo de Benjamim, eles violaram e assassinaram uma mulher israelita. Por causa desse incidente macabro, surgiram alguns problemas entre as duas tribos, os israelitas contra os da tribo de Benjamim. Mas agora o que os israelitas decidiram fazer? Eles decidiram atacar a tribo de Benjamim. Mas só que há algo interessante no livro bíblico de Juízes que mostra mais ou menos o que aconteceu, o que eles fizeram de concreto. Então, por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo número 20, versículos número 18. Juízes, capítulo 20, versículo 18, diz o seguinte: eles partiram e subiram a Betel para consultar a Deus. O povo de Israel perguntou: quem de nós deve liderar a luta contra os benjaminitas? Jeová respondeu: Judá deve liderar. Ou seja, eles estavam preocupados em primeiro ouvir qual era a opinião de Jeová. Por isso é que eles buscaram a ajuda de Jeová. Com certeza que essa é uma excelente atitude que nós devemos imitar. Porém, algo interessante é que depois deles terem consultado a Jeová para receber a resposta, o que aconteceu? Eles foram guerrear e os homens da tribo de Benjamim mataram 22 mil israelitas. Talvez um israelita diria: mas espera aí, nós oramos a Jeová, nós fomos buscar a orientação dele e o resultado é esse. Então não adianta pedir ajuda a Jeová. Será que eles raciocinaram dessa forma? De jeito nenhum, irmãos. Por favor, veja agora o versículo número 23. O versículo número 23 diz: depois dessa ocasião, em que infelizmente 22 mil homens israelitas morreram, os israelitas subiram então e choraram perante Jeová até o anoitecer e consultaram a Jeová. Devemos ir combater novamente contra os nossos irmãos, o povo de Benjamim? Jeová respondeu: subam contra ele. É bem provável que nessa segunda ocasião, talvez os israelitas estivessem mais motivados. Bem, a primeira vez já falhou, mas ainda assim pedimos a Jeová, então dessa vez vai dar certo. Sabe o que aconteceu, meus queridos irmãos? 18 mil israelitas foram mortos. Agora imagine-se lá, naquela ocasião. Você aceitaria consultar novamente a Jeová pedindo ajuda
para voltar a guerrear com aquele povo de Benjamim. Primeiro mataram 22.000, agora 18.000. Parecia que eles eram uma tribo que gostavam dos números 1.000, né? Mas agora, o que é que os israelitas fizeram apesar dessa perda grande? Veja o versículo número 27. Depois, os homens de Israel consultaram a Jeová, pois naqueles dias a arca do pacto do verdadeiro Deus estava lá. Terceira vez, eles continuaram a buscar a ajuda de Jeová. E é interessante que a parte B do versículo 28 diz o seguinte: eles perguntaram: devemos sair mais uma vez para combater contra os nossos irmãos, os homens de Benjamim, ou devemos desistir? Jeová respondeu: subam, porque amanhã os entregarei nas vossas mãos. Meus queridos irmãos, talvez os israelitas nesse momento estivessem a suspirar, né? Terceira vez, Jeová. Será que não dá para ficarmos assim, esquecer esse problema? Eles venceram e acabou? Não. Os israelitas foram persistentes e eles continuaram a pedir a ajuda do nosso Criador, Jeová. Mas então qual foi o resultado depois de tanta persistência? Dizem que o fim é melhor do que o princípio, não é verdade? Então veja, por favor, o versículo número 35. Jeová derrotou Benjamim diante de Israel, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 homens de Benjamim, todos estes armados com a espada. Podemos dizer que foi um final feliz, né? Podemos dizer que valeu a pena eles continuarem a pedir a ajuda de Jeová. Qual é a lição que nós podemos aprender desse excelente relato bíblico? Primeira lição, meus irmãos, é que nós devemos continuar a pedir a ajuda de Jeová. É interessante, meus queridos irmãos, que os israelitas, quando pediam ajuda, eles pediam ajuda na pessoa certa, Jeová. Jeová era a pessoa certa para quem eles poderiam consultar e pedir ajuda e o apoio para vencerem a batalha. Hoje em dia não é diferente, meus irmãos. É a Jeová que nós devemos nos dirigir para pedir ajuda. Assim como alguém que está doente confia na medicação prescrita pelo médico e não pelos desconhecidos, nós queremos confiar plenamente em Jeová. A segunda coisa, ou a segunda lição que nós podemos aprender desse interessante relato bíblico, nós podemos olhar na imagem do nosso manual de atividade. Nós conseguimos ver aí uma fotografia, uma imagem, uma ilustração, em que um irmão, primeiro, ela busca a orientação de Jeová sobre tratamentos de saúde e depois ela explica ao seu médico que tratamento ela vai aceitar. Então, qual é a lição? Quando nós estamos diante de um problema, e até mesmo antes, meus queridos irmãos, nós queremos primeiro consultar a Jeová. Nós queremos saber o que Jeová pensa sobre o assunto, qual é o ponto de vista do nosso Deus. Nós queremos continuar, queremos persistir, mas também queremos entender que o fato de nós conseguirmos buscar a ajuda de Jeová numa ocasião não significa que automaticamente nós vamos conseguir buscá-lo em todas as outras ocasiões posteriores. Então é necessário nós como que dar um reinício, continuar a buscar a orientação de Jeová, independentemente do grau de experiência que nós temos. E por outro lado, os anciãos cristãos, eles precisam ser exemplos nisso. Talvez na congregação tenha alguns problemas assim que é difícil de resolver. Talvez eles já se esforçaram tanto, mas não estão a ver resultados positivos. Queridos anciãos, por favor, não desistam. Façam das palavras de Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 9, uma realidade. Continuem a pedir ajuda de Jeová e com certeza no momento certo Jeová vos dará luz para resolverem os problemas com base no ponto de vista dele. Então, o que é que nós aprendemos nesse discurso?
Primeiro, os israelitas continuaram a confiar em Jeová, apesar das decepções. E nós queremos fazer o mesmo. Nós queremos continuar a buscar a ajuda de Jeová, que é a pessoa certa para isso, mas nós também queremos, antes de qualquer tipo de problema, pesquisar, analisar o que Jeová pensa sobre determinado assunto. E, por outro lado, queremos todos juntos continuar a buscar de forma paciente a ajuda que Jeová quer nos dar. Se fizermos isso, meus queridos irmãos, nós seremos como um paciente que segue à risca a medicação prescrita pelo médico. Tarde ou cedo, com certeza, teremos uma vida gratificante, saudável e realmente feliz. E nós vamos ver que sim, vale a pena, mas vale muito continuar a buscar a Jeová em ajuda.